Oi, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula, né? No nosso curso aí, Descomplicando a Matemática. Bom, esse é o vídeo 6 da nossa semana 3, que estamos falando de círculo trigonométrico, mas nesse vídeo vamos definir seno, cosseno e tangente no círculo, tá bom? Então, olha, uma dica quente, esse portal da OBMap é muito bacana, tá? Vocês podem usar e abusar, é gratuito. E você tem lá mais videoaulas sobre o assunto. Você tem também material teórico, exercícios, tá? E se por um acaso quem tem aí uma biblioteca ou queira ver um livro, esse pré-cálculo também é muito bom. Bom, então nós vamos ver aqui funções trigonométricas de qualquer ângulo, tá? Então eu tenho o triângulo retângulo aqui, tá certo? Então esse triângulo retângulo, ó, que a hipotenusa é 1, tá bom? Eu tenho um dos lados, eu tenho seno de θ, e outro eu tenho o cosseno de θ, tá certo? Porque lembra lá, o que é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá certo? Então, o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de θ é o cateto adjacente, né? Ó, sobre a hipotenusa, tá bom? Então, esse triângulo aqui, né? Eu vou colocar ele no plano cartesiano, aqui, x e y, tá? Então, θ tá aqui na origem desse plano, tá bom? O cateto adjacente, que é esse aqui, tá na parte positiva, né? Sobre o eixo x. E o ângulo θ, ele vai ser medido no sentido anti-horário, tá bom? Muito bem. Bom, então as coordenadas do meu ponto P, né? Ó, é x e y, né? Ó, esse ponto P aqui, tá bom? Então, as coordenadas desse ponto P, né? Lembra lá do outro vídeo? Então, vai ser cosseno de θ, seno de θ, tá bom? Então, o que eu tô dizendo aqui? Que x é igual a cosseno de θ e y é igual a seno de θ. Gente, isso aqui em cálculo aparece muito, coordenadas polares, tá? Quando você precisa fazer mudança. É muito bacana vocês entenderem isso, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui meu plano cartesiano, tá certo? Então, eu tenho dois triângulos aqui com a hipotenusa, ó. Tenho esse triângulo e tenho esse daqui. Vou botar até em outra cor, para ficar mais claro, ó. Tenho esse daqui, tá certo? Então, tenho o triângulo azul e o vermelho. Então, eu tô variando θ, né, ó. θ1, esse aqui do vermelho é esse daqui, tá certo? Mas a gente vai manter duas características em comum, ó. A hipotenusa, que é igual a 1, tá certo? Então, ó, a hipotenusa tem uma extremidade P, né, que dista um ponto da origem, ou seja, é a tal da circunferência unitária, né? Que é o raio dessa minha circunferência aqui, né? Que se eu fizesse, né, colocasse aqui a minha circunferência. E as coordenadas P, né, são dadas por cosseno θ e seno θ, tá bom? Então, mesmo o θ sendo diferente aqui e aqui, eu tive essas duas características em comum. Então, se a gente generaliza isso, né, essas definições de seno e cosseno, valem para qualquer ângulo, tá certo? Não só apenas associados a triângulos retângulos. Então, seno e cosseno, né, se eu tenho um ponto P, né, o ponto de uma circunferência unitária, associado ao ângulo θ. Então, nós definimos que, ó, x é cosseno e y é seno, tá certo? Tá aqui, né? Ó, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer? Por exemplo, né? A gente pode, se quiser, pode usar lá o conceito, né, de circunferência unitária, tá bom? Que a gente já vai fazer isso daqui a pouco. Mas antes, vamos segurar um pouquinho aqui, tá?
Que aí vocês vão ver que isso aqui prova uma relação fundamental aí da trigonometria. Mas então, né, então, se a gente coloca aqui, ó, essa definição eu posso ter sendo positivo ou negativo, ó. Por exemplo, aqui eu tenho esse ângulo θ, tá certo? Nesse ponto P aqui, ok? Então, eu tenho esse comprimento de arco aqui. Então, eu tenho aqui, ó, meu triângulo aqui, ó, aqui, tá bom? Então, eu tenho valores, né, positivos para o seno, nesse caso, e negativos para o... Ah, desculpa. Aqui eu vou ter valores negativos tanto para o cosseno quanto para o seno, tá vendo? Lembra lá do vídeo, né? Esse seria o nosso terceiro quadrante. Então, tanto em x quanto em y, os valores são negativos. Então, tanto o seno quanto o cosseno, eles podem assumir valores entre -1 e 1, tá bom? Maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Aqui, novamente, né, os sinais do seno e cosseno. Então, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, nesse caso aqui, ó, seno e cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo, ó. Né? Ele pode ser, né, de 0, vai de 0 a 90, ou de 0 a π/2, tá bom? O segundo quadrante, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos o y positivo e o x negativo. Lembra? X é cosseno de θ, y é seno de θ. Então, no segundo quadrante, eu tenho x maior do que 0 e cosseno menor do que 0, tá bom? Que vai de π/2 a π, tá bom? É essa abertura aqui. Depois, no terceiro quadrante, esse daqui, tanto x quanto y são negativos. Então, tanto seno quanto cosseno é menor do que 0. E no último quadrante, que é o quarto, né? Eu tenho x positivo, então o cosseno é maior do que 0, e o y é negativo, então o seno é menor do que 0. Então, gente, é muito importante em todo exercício vocês desenharem isso no cantinho para vocês irem se situando, tá? E você tem, em cada quadrante, você tem um intervalo, ó, terceiro, de π a 3π/2, tá vendo? Tá aqui. E o quarto, 3π/2 a 2π, tá bom? Muito bem. Aqui eu coloquei uma tabelinha, né, de seno e cosseno para alguns ângulos no intervalo de 0 a 2π. Nos vídeos anteriores, eu montei uma tabelinha e mostrei de 30, 45, 60, 90 e 180, tá? Os valores. Aqui eu coloquei os ângulos radianos, né, em radianos correspondente aos graus e os valores aqui, tá bom? Muito bem. Bom, nós vamos estudar um pouquinho, né, seno e cosseno usando o ângulo de referência, porque esses ângulos aqui a gente tem que saber de cor, né? Quais são os valores de seno e cosseno para cada um desses ângulos, tá? Porque muitas vezes, a partir desses ângulos, eu consigo encontrar outros valores usando esse conceito de ângulos de referência, tá bom? Então, num concurso, muitas vezes não usa calculadora, então você pode utilizar esse conceito, tá? Já já eu vou estar explicando aqui para vocês, né, como é que a gente trabalha com isso, tá bom? Bom, então olha só, como eu falei, né, os valores do seno e do cosseno em qualquer quadrante podem ser obtidos facilmente associando ao ângulo θ um ângulo de referência, tá? Então, a gente vai definir o ângulo de referência como sendo o ângulo agudo, definido pelo eixo x, e o lado do terminal de θ. Ou seja, né, por exemplo, se o ângulo, né, ó, se o ângulo ele tá aqui de 0 a π/2, se ele tá no primeiro quadrante, né, é o próprio θ. Se ele tá no segundo quadrante, né, é 180 graus menos θ.
Se ele está no terceiro quadrante, é θ menos 180. E se ele está no quarto quadrante, é 360 menos θ. Ou em radianos, né? 2π menos θ, θ menos π, π menos θ, tá? Nos exercícios vai ficar mais claro, porque eu vou fazer o desenho para vocês irem encontrando. Ou aqui mesmo, olha só. Então, aqui, θ vai ser igual ao θ de referência mesmo. Aqui, gente, olha só, eu tenho esse ângulo θ, tá vendo? Esse ângulo θ. Então, como eu calculo aqui o θ de referência, ó, para esse caso aqui? Então, concorda comigo que é toda essa abertura, ó, em verde, toda essa abertura em verde, tá certo? Que é 180 graus. Se eu pegar toda essa abertura em verde e subtrair dessa abertura em laranja, ó, o que que vai sobrar, né? Peguei toda essa abertura em verde e subtrair dessa laranja, que é o θ. Então, vai sobrar, ó, vê se vocês conseguem enxergar aqui comigo. Exatamente, ó, peraí que não, eu quero a borracha. Ó. Oxi, peraí. Exatamente esse pedacinho, ó, tá vendo? Né? Então, se eu pego e subtraio, vai sobrar exatamente o pedacinho do θ, tá bom? Vamos lá de novo aqui, ó. Então, ó, façam sempre o desenho que fica mais fácil. Esse aqui, que tá lá no terceiro quadrante, ó. Se eu pegar toda essa abertura aqui, olha só, lá no terceiro quadrante. Então, eu tenho toda essa abertura, tá certo? Tá em azul, então, que é o θ. E se eu subtrair, né, dessa parte aqui laranja, ó, que é 180 graus, eu tenho exatamente essa aberturinha aqui, que eu vou pintar de preto, que vai ser o meu θ, θ barra, né? O θ de referência. Então, observem, não precisa decorar a fórmula. Faz o desenho e enxerga o que está acontecendo. Esse aqui agora, ó, se eu pegar aqui, olha, toda essa abertura aqui, ó, lá no quarto quadrante, né? Se eu pegar toda essa abertura, tá certo? Ó, toda a abertura da circunferência toda, que é 360 graus. E subtrair, ó, dessa parte em vermelha, que é o meu θ, né? Ó, meu θ vai aqui, tá vendo? Ó, vai dar exatamente essa parte em laranja, tá vendo? Que é o θ de referência. Então, dica, não decorem, entendam, tá bom? Muito bem. Bom, vou fazer uns exemplos aqui com vocês, tá? Então, vamos aqui na letra A. Então, vou desenhar aqui, mesmo desenhando mal, mas só para vocês terem uma noção. Opa, isso aqui é X, isso aqui é Y, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu ângulo de referência. Ó, 120 graus, tá certo? Então, 120 graus está aqui no segundo quadrante, né? Então, nesse segundo quadrante aqui, né, o primeiro, segundo, seria o terceiro e o quarto, tá vendo? Porque lembra que é de 90, né, 180, tá certo? 0 graus, tá bom? E aqui o 270, tá? 0 ou 360 aqui. Então, olha só, esse ângulo que eu quero saber, o ângulo aqui de referência, né? Ó, esse ângulo θ aqui de referência que eu quero, né, que eu preciso saber para poder calcular, né, quem é o ângulo de referência correspondente a 120 graus. Então, ó, 120 graus está no segundo quadrante, tá certo? Então, olha só, quem é esse θ de referência? Vai ser todo esse 180 subtraído do θ de referência. Desculpa,
subtraído desse verde aqui, que é o 120 graus. Então, o θ de referência, né, vai ser 180 menos 120 graus, que vai dar 60 graus. Então, esse valor aqui, ó, é 60 graus, tá bom? E se você perceber, né, como faz essa meia-lua aqui, essa meia-lua corresponde a 180. Então, esse ângulo mais esse ângulo só pode ser 180, tá? Muito bem. Então, vamos fazer a letra B, 210 graus. Então, olha só, letra B, 210 graus. Então, vou botar lá. Parem o vídeo e tentem fazer aí sozinhos, tá bom? X. Então, 210 graus já vai estar no terceiro quadrante. Ó, vou botar ele pra cá. Então, eu tenho aqui, tá vendo? 210 graus. É o meu θ, tá certo? E eu quero saber qual é o θ de referência, esse valor aqui, tá? Então, novamente, né? Como é que a gente vai fazer isso? Esse θ de referência vai ser o θ, tá certo? Que é 210 graus, menos, né? Esse pedacinho do meio, ó, que é o 180. Então, o θ de referência vai dar 30 graus, tá bom? Muito bem. A letra C, ó, a letra C, eu tenho θ igual a 5π sobre 4, tá certo? 5π sobre 4, eu tenho que ver lá em radianos, né? Então, eu tenho lá, ó, x, y, lembra lá? Π sobre 2, π, 0,2π, tá certo? E aqui seria o 3π sobre 2, ok? Então, o 5π sobre 4, ele vai estar no terceiro quadrante, tá? Vai estar bem aqui, ó. O 5π sobre 4, ó. Eu tenho esse θ aqui. 5π sobre 4. Então, eu quero esse θ' aqui, ó. Esse θ barra, né? Então, nesse caso, né, como é que eu posso fazer aqui, ó? O θ, né, vai ser igual, ó, a todo isso aqui, que é o 5π sobre 4, menos o π, tá certo? Então, aqui vai dar π sobre 4, ok? Muito bem. A letra D, né, vai ser igual aqui, ó, a letra D. Θ é igual a 5π sobre 3, tá certo? Ó. Vamos lá. 5π sobre 3 vai estar no quarto quadrante. Ó. Tenho aqui no quarto quadrante, que é o 5π sobre 3. É o meu θ. E eu quero saber qual é o θ de referência, né? Esse carinha aqui, tá certo? Aí, lembra lá? Eu vou pegar toda a minha bolinha, né, ó. Toda a minha bolinha aqui, tá certo, ó. Né? Então, vai ser igual a 2π menos, e vou subtrair desse cara aqui. Vai sobrar exatamente um em verde. Então, meu θ de referência é igual a π sobre 3, ok? Muito bem. Então, no próximo vídeo, a gente vai saber, ó, como determinar o seno e o cosseno em qualquer quadrante, tá bom? Então, segura aí que daqui a pouco tem vídeo novo aí. Um abraço!